Oi, pessoal. Meu nome é Caroline Caetano, eu sou farmacêutica, mestranda da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o câncer de próstata, que é a linha de pesquisa do meu mestrado. Vocês já ouviram falar sobre o câncer de próstata? Sabe o que é a próstata? Então, o câncer de próstata, ele é o câncer de crescimento descontrolado de células da próstata, ou seja, maligno. Essas células elas crescem de uma forma maligna descontroladamente, né? Mas o que é a próstata? A próstata é uma glândula que está abaixo da bexiga, em frente ao reto e tem um formato de maçã. Apenas homens apresentam essa glândula, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Apenas homens apresentam risco de desenvolver o câncer de próstata. As mulheres, elas não têm a glândula, não têm a próstata. Então, mulheres não podem desenvolver câncer de próstata, apenas homens. Quando a gente dá um zoom nessa imagem, a gente consegue observar que a próstata, ela pode ser dividida em 3 zonas: a zona central, a zona de transição e a zona periférica. Além disso, ela é responsável por armazenar parte do sêmen. Então, é um câncer considerado da terceira idade, já que 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Então, a maioria dos homens são diagnosticados a partir dos 65 anos. Esse mapa mundial, a gente consegue observar que em 2020, o número estimado de novos casos em homens em todo o mundo, quando a gente olha para o mapa, a gente consegue observar que o câncer de próstata foi o câncer mais predominante. Aqui em verde, ele foi o câncer mais presente em todo o mundo. E aqui no Brasil, em 2020 também, foi o câncer que apresentou maiores taxas de incidência em homens de todas as idades. Então, esses dados, eles demonstram a importância de se estudar esse câncer e compreender melhor algumas coisas que não estão claras, que não estão elucidadas. Então, um homem, ele tem essa glândula, né, e de repente ele pode desenvolver o câncer de próstata. Então, como é que ocorre essa transformação maligna? Então, essa imagem ilustrativa mostra a glândula normal, composta pelas células luminais, as células basais que estão aqui na borda, e as células neuroendócrinas. E essa transformação começa com a lesão pré-maligna, conhecida como neoplasia intraepitelial prostática, a PIN, né, que vai ser seguida para o estágio maligno e pode culminar, né, pode avançar para um estágio mais avançado, que é conhecido como metástase. Então, metástase é quando as células que estão originalmente na próstata, elas vão sair e vão para outras partes do corpo, né, outros órgãos. Então, pode afetar ossos, fígado, pulmão, cérebro e principalmente linfonodos. Não são todos os homens que chegam nesse estágio da doença. Então, se a doença ela é detectada no estágio mais precoce, no estágio inicial, é possível evitar que chegue nesse estágio, que é o estágio mais avançado, que é a metástase. E qual é a causa do câncer de próstata, né? Não existe uma causa clara, mas existem alguns fatores de risco, como o próprio nome diz, é o risco de desenvolver o câncer de próstata. Então, o envelhecimento, ele é um dos fatores de risco. A história familiar positiva, quando eu falo história familiar positiva, tem relação com o número de indivíduos afetados na doença e o grau de parentesco. Então, se você tem, né, se o homem tem um irmão ou um pai que tem um câncer de próstata, esse indivíduo ele tem um risco 2 vezes maior de desenvolver esse câncer. E a ascendência africana é um terceiro fator de risco também para o desenvolvimento do câncer de próstata. O câncer de próstata ele pode ser identificado com a combinação de 2 exames. O primeiro é o antígeno prostático específico. Então, como funciona? O indivíduo ele vai no laboratório, faz a coleta do sangue e a partir daí é possível quantificar o quanto dessa proteína tem no sangue. Então, qualquer alteração é motivo de investigação. O PSA alterado não quer dizer que o indivíduo ele tem câncer de próstata, pode ser relacionado a uma outra condição, a uma inflamação, a um aumento da próstata. Então é necessário se investigar com outros exames também. O segundo exame é o exame de toque retal. Então esse exame ele é realizado com o urologista, que é um especialista. Então através da luva, né, ele coloca uma luva e consegue
tocar na próstata através do reto, porque como a próstata ela fica localizada em frente ao reto, o médico ele consegue tocar, então verificar se tem tecido enrijecido, se tem algum nódulo, né, se tem algum caroço aqui. Então esses dois exames, o PSA e o exame de toque retal, são exames que podem identificar o câncer de próstata de uma forma precoce. Mas o único exame capaz de confirmar o câncer de próstata é o estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata. O que quer dizer isso? O médico, através dessa sonda aqui, né, desse aparelho, ele tira um pedacinho da próstata do homem, do tecido, e coloca no equipamento chamado microscópio. Então, o que ele não consegue ver a olho nu, ele coloca no microscópio e avalia essas células, como é que essas células elas estão. E aí pode ser confirmado o diagnóstico de câncer de próstata. Então, o único exame capaz de confirmar é esse daqui. E quando é que o homem ele deve se consultar, né? A consulta com o urologista aqui no Brasil é indicada a partir dos 50 anos. Então, a partir dos 50 anos é indicado, é sugerido que os homens comecem a fazer esse acompanhamento com o urologista. Mas os homens que têm os fatores de risco que eu falei anteriormente, como ascendência africana, história familiar positiva, eles devem fazer esse acompanhamento a partir dos 45 anos, já que eles têm um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Na fase inicial da doença, o câncer da próstata, ela tem uma evolução silenciosa, então o homem ele pode apresentar dificuldade de urinar, pode não conseguir esvaziar a bexiga, pode sentir necessidade de urinar mais vezes durante o dia, durante a noite, pode ter problemas de ereção também. E na fase mais avançada, o homem ele pode apresentar dor óssea, né, dor nos ossos, sintomas urinários, infecção generalizada e insuficiência renal, né, a insuficiência dos rins. O tratamento da doença, ele precisa ser individualizado. O que quer dizer isso? O médico, junto com o paciente, vai conversar sobre os riscos e os benefícios do tratamento. Então, depender da idade do paciente, do estágio da doença, da condição clínica do paciente, vai ser discutido e conversado a melhor opção de tratamento. Então, para a doença localizada, de uma forma geral, que é uma doença, né, em que o tumor está contido na próstata, não se espalhou, ele está apenas localizado. De uma forma geral, pode ser indicada a cirurgia, que é conhecida como prostatectomia radical. Então, nessa cirurgia é feita a retirada da próstata, pode ser indicado a radioterapia, e aí existe a radioterapia interna e externa. Pode ser indicado também a observação vigilante. Aqui o paciente ele é acompanhado com seu urologista ao longo dos meses, dos anos, e ele é feito apenas os exames para acompanhar a evolução da doença, então não é feito nenhum tratamento ativo. Então, se caso o paciente é observado que o paciente ele evolui para um estágio mais avançado da doença, é indicado um novo tratamento. Mas a observação vigilante é indicada para pacientes que são diagnosticados com baixo risco. A doença localmente avançada pode ser indicado também a radioterapia, a cirurgia, que é a retirada da próstata, o tratamento hormonal, que é conhecido como terapia antiandrogênica, né? E a doença metastática, que é a doença que as células invadem outras partes do corpo, como eu falei, né? Fígado, pulmão, linfonodos, ossos, é indicado, no geral, a terapia hormonal. Então, para finalizar a aula, eu trouxe essa imagem, que é sobre a campanha do Novembro Azul. Então, todo ano, e no mês de novembro, é realizada essa campanha, né? Que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Eu trouxe para mostrar a importância da conscientização dos homens na detecção precoce dessa doença, porque a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Então é importante, mais uma vez, né, que seja feita essa detecção precoce a partir dos 50 anos de uma forma geral, para que, em caso de desenvolvimento, a doença seja descoberta em um estágio inicial, para que não ocorra a possibilidade de avançar para um estágio como metástase, por exemplo. Então, obrigada a todos que assistiram até aqui, obrigada pela atenção. Eu deixo aqui o meu
o meu contato para quem quiser esclarecer mais alguma dúvida. Agradeço também a Casa de Ciência do Hemocentro do Ribeirão Preto e parabenizo também a iniciativa do projeto. Obrigada.